Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Clube da Semana aqui no Na Fila FC. Eu sou o Henrique e como vocês já perceberam, né? A gente tem convidado aqui hoje. O pessoal já está sabendo, já que toda vez que eu trago alguém para bater um papo com a gente, é para falar do clube do coração desse cara. Um detalhe importante, pessoal, antes da gente começar esse bate-papo aí, e eu apresentar para vocês aí o meu convidado de honra, né? Eu quero agradecer a todo mundo que está acompanhando Na Fila no Instagram, né? Não esquece de dar uma moral para a gente lá, segue a página do Na Fila. Todo mês aí tá rolando sorteio de camisa de futebol para você. Tá rolando também o raio-x da Copa do Mundo, né? Onde a gente está apresentando todas as seleções que vão participar do Mundial do Catar. E além disso, a gente faz aí o conteúdo especial para aqueles times que nem sempre são campeões, mas que tem uma história bacana, tá certo? O episódio de hoje é mais um bate-papo estilo aí podcast, né? Com o meu amigo Lucas aí, vou passar a bola para ele. E ele vai falar, obviamente, né, do time do coração dele, tá certo? E eu vou passar aí mais uns detalhes importantes. Lucas, muito obrigado pela presença, meu irmão. Seja muito bem-vindo ao Na Fila FC. A bola está contigo, meu querido. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Falar de uma das minhas paixões também, né? Que acho que não tem segredo para ninguém. Já dá para ver, né? Já dá para ver que o gigante de hoje é o tricolor, já né? dá para ver. Então, já dá para ver que não é time grande hoje é time gigante. Hoje é time que entorta, hoje é time que o varal entorta, né? Quando a camisa pendura. É isso aí. Já entortou muito mais, né? Agora não tá mais tão pesada, não mas tá pesado. Continuamos, seguimos. Pessoal, o Lucas é um amigo daqui da cidade de Itatiba, tá? Ele vai contar também um pouquinho a história dele, qual que é a cidade de origem dele. E uma coisa muito bacana que realmente me motivou a gravar esse episódio, fazer o convite para o Lucas, né? O Lucas tem uma paixão enorme aí por culinária, por gastronomia, e coincidentemente o cara participou do MasterChef em 2020, ganhou uma edição especial lá, que a gente vai falar sobre isso, né? E aqui no Na Fila, como vocês já sabem, né? A gente sempre dá uma dica bacana de turismo, gastronomia, enfim, e sempre falando de futebol. Então a gente achou nada mais útil aí, né, do que a galera curtir um pouco aí de culinária, que todo mundo curte comer, e falar de futebol aqui no Brasil, né? Lucão, vamos começar então falando do seu tricolor, né, cara? É isso aí, né? Uma das coisas bem legais que eu separei aqui para falar do São Paulo, né, para a galera também que está em casa e acompanhando saber, é que, o São Paulo, ele é um clube que não tem 100 anos ainda, né? A fundação do São Paulo é janeiro de 1930 e logo no primeiro ano de história do São Paulo, em 31, já conquistou o Paulistão, né, cara? Então, isso mostra aí o nascimento de um time que ia ter muitas glórias aí no futuro, né? Então, não é um time tão... Não é um time nem centenário ainda, como você mesmo disse, e já nasceu praticamente campeão, né? Nasceu vencedor, né? Nasceu vencedor, né? Começou bem. Começou bem. E outra coisa que eu separei também para falar a respeito de São Paulo, né, que muita gente sabe, vai falar dos ídolos antigos, né? Você vai falar do Palmeiras? Fala do Ademir da Guia, né? Vai falar, por exemplo, do Corinthians, é inevitável não lembrar do Sócrates, né? O Santos com o Pelé. E o São Paulo tem aí uma lista de ídolos que a gente vai bater um papo aqui nesse vídeo, mas ninguém esquece principalmente do Leônidas da Silva, né, cara? Que foi um jogador que nem é paulistano, mas o cara imortalizou o lance da bicicleta sendo um jogador de São Paulo, né? Isso é muito legal. Então, faz parte da história não só do São Paulo, mas acho que do futebol. Da história do futebol brasileiro, né? História do futebol brasileiro. Cara, para a gente começar o nosso bate-papo aí a respeito do tricolor aí, desde quando que você acompanha o São Paulo? Quando surgiu assim em você a paixão pelo São Paulo? Conta um pouquinho para nós. Bom, eu sou de 89, né? Então, eu acho que não acompanhava muito, não entendia muito, mas eu peguei aqueles anos de muitas glórias, acho que ali começo da década de 90, então meu pai também era apaixonado pelo São Paulo e passou isso para mim. E ainda pegou uma época que, quando eu estava começando a aprender as coisas, a ver TV e tudo mais, pegou aquela época de ouro ali do Pelé. Então, eu acho que foi inevitável. Acho que muito disso é em função do Tele, depois do si, né? Mas principalmente o Tele. Acho que quando eu comecei a ver TV, ver futebol,
e entender o que se passava. Foi uma época muito gloriosa tricolor, né? Então, Os começou anos por aí, né? Paixão de pai para filho. familiar, né? Foi dentro da família, né? É, foi. Uma coisa bacana a E respeito pegou do essa São época de ouro, né? Pegou uma época de ouro. É isso que eu ia falar. O torcedor do São Paulo aí, do começo dos anos 90 e até, né, por que não, um pouquinho mais para frente de meados dos anos 2000, né? Culminando ali com o tricampeonato brasileiro, né? Ficou muito mal acostumado, né? Porque o São Paulino ficou sem saber o que Nossa, era passar muito tempo sem ganhar títulos, né? sim. E até títulos em sequência, né? O que não é muito comum, assim, no Exato, futebol brasileiro, né? exato. Então, o futebol brasileiro, no meu breve entender, assim, é um dos campeonatos mais competitivos. Então, Sim, é difícil você conseguir reinar soberano, né? Usando a palavra que o foi apelido do time. aí que começou o nosso declínio. que Então, é difícil reinar soberano por alguns anos, e o São Paulo conseguiu isso, né? Tanto na década no início ali, no final dos anos 2000, né? Então, a gente Outra. ficou mal acostumado e não consegue, né? Não, Ficar sem. eu até comentei aí com alguns amigos, né, quando eu ia gravar esse vídeo aqui a respeito de São Paulo, né, que mesmo o São Paulo não tendo, assim, não tendo chego, né, nas finais da Libertadores, nas fases finais, como chegava antigamente, né, o São Paulo ainda detém um recorde impressionante, né, que é o de ter feito aí 3 finais consecutivas, né, o Palmeiras poderia ter batido se tivesse eliminado o Atlético Paranaense, mas só o São Paulo aqui no Brasil que tem isso, né? Tem bastante 92, contra, né? 92, 93, 94, né? Então, o São Paulo e que realmente no torneio continental tem uma tradição enorme, né? E aí, já puxando um pouquinho para esse gancho, né, Lucas, dos títulos do São Paulo, além do tri da Libertadores, é o único brasileiro trimundial, né, cara? Sim. A gente continua batendo nessa tecla aí, dentro a gente. É, continuamos o único brasileiro tricampeão mundial. É, Então, o, aliás, pela sua data de nascimento, o título de 2005 você acompanhou bem, né? sim, sim. Acordei de madrugada ali. Título que vale mesmo é no Japão, né? Vamos deixar bem claro. Eu já senti já que alguns torcedores Entendedores entenderão. vão entender, né? É. Bom, enfim, né? Brincadeiras à parte, Não, a mas brincadeira é saudável 2005 no ali eu futebol, isso acompanhei aí. bastante. Uhum. É. 2005 eu acompanhei muito ali, e aí 2006 que começou com uma decepção, né? Que a gente perdeu o título, mas já emendou no Brasileirão, então a gente não sofreu muito aquele ano, entre aspas, né? É, E aí pegou aquela sequência, né? e esses títulos do Brasileirão, né? Aproveitando o seu gancho aí, foi um período em que o Muricy ele reinou absoluto no futebol brasileiro, né? O São Paulo construiu Sim, ali um sistema ali, recuperando até jogadores, né? O Jorge Wagner estava encostado antes de ser ídolo no São Paulo, né? E o Tricolor aí bateu aí 2006, 7 e 8 como campeão sim. brasileiro, né, cara? Então, foi um período que a gente, como você disse mesmo, ficou muito mal acostumado. E me diz aí, na tua E casa, né? 2009 brigamos também, né? 2009 chegou perto novamente, exatamente. Na tua casa, o pessoal é mais fã do Tele ou do Muricy? É difícil essa, hein? Nossa, isso é difícil. Meu pai é mais tele, né? Com Que, certeza. acho que... E eu, assim, como não entendia, mas não tanto, né? Que acaba sendo mais Muricy, mas acho que todo São Paulino é eternamente grato ao Tele. Eu peguei até os números aqui do Tele e do Muricy, que é bem interessante, né? O Tele ele tem 2 Libertadores, 2 Mundiais, o Brasileirão de 91, em que o Raí jogou demais, né? O Raí era um monstro no início dos anos 90, né? Às vezes o Raí eu percebo que a galera tira ele um pouco de fora quando vai falar de ídolos assim do futebol brasileiro recente, mas o Raí jogou muito no São Paulo, né? E 2 campeonatos paulistas. E o Muricy, que é o pupilo do Tele, né?
Muricy que também foi um cracaço de bola também, jogou muito no São Paulo. Uhum. E o Muricy, cara, ele conquistou 3 brasileiros e a primeira sul-americana do São Paulo. Porque assim, desculpa, a sul-americana de 2012. Muita gente não sabe disso, mas a Copa Conmebol, né? O São Paulo ganhou a Copa Conmebol em 94. Muita gente não sabe disso, mas a Conmebol é o que é hoje a Sul-Americana. Então, o São Paulo tem 2 títulos de Sul-Americana, 94 e de 2012, né? Lucas, vamos agora... E conseguimos perder esse ano o tri, né? Era uma oportunidade incrível de meter o tri, né? Tri Libertadores e tri Sul-Americano não ia ser nada mal, né, cara? Então, mas a gente se esforçou bastante e conseguiu perder o tri. houve muito consenso entre a equipe, né, para não ganhar, né? Isso aí. Lutaram bastante para não ganhar. Cara, eu tenho assim um apreço muito grande pela história de São Paulo, porque eu particularmente vi, eu sou um pouco mais velho que você, mas abafa isso daí, né? Eu vi ídolos assim, vi jogadores no São Paulo que realmente foram sensacionais, né? Eu vi o final dos Menudos, né? Como eu comentei com você no nosso bate-papo em off, né? Miller, Silas, Cilinho, Sidney, Pita e Careca. Eu sei de cabeça até. Esses aí são... O Careca, cara, que, meu, para mim é... Veja só a história do Careca, né? O Careca campeão brasileiro com o Guarani, campeão brasileiro com o São Paulo, né? E o Careca, ele é um cara que, imagina só, se não fosse o Brasil ter tanto centroavante histórico, tipo Ronaldo Fenômeno, Romário, o Careca ele é endeusado na Itália, né, meu? O que o Careca fez com o Maradona no Napoli é uma coisa que não é fácil de repetir. Então, o São Paulo teve aí um ataque aí com Miller e Careca, que era uma coisa de maluco, né? E aí agora, se a gente começar a falar, por exemplo, da posição de goleiro, eu vou citar 3 para você aí. Gilmar Rinaldi, reserva do Tetra. Jogou muito também no São Paulo. Valdir Pérez, que começou lá na Ponte, mas que jogou aí de titular em 82, na Copa de 82, já era atleta do São Paulo, né? E esse agora que eu vou te falar, esse com certeza é sempre aquela polêmica, né? Rogério Ceni, né? Goleiro estava lá no Penta em 2002. É o maior ídolo do tricolor, Lucas? Olha, acho que para minha geração, sim. Até porque ele jogou muita bola, né? E também, até usando o exemplo do Careca, se a gente não tivesse os 2 excelentes goleiros que a gente tinha em 2002, que eram o Marcos e o Dida, os 3 goleiros do Brasil, acho que titulares em todas as seleções de 2002. E o Rogério Ceni também, né? Não, com certeza. Eu vejo... Ele até acho que é um da carreira que na seleção brasileira ele nunca jogou, né? Nunca. Não teve... Mas no São Paulo, até o Seria muito leviano da nossa parte. Mundial 2005 ele ganhou sozinho, né? A final contra o Liverpool, que o Rogério fez debaixo das traves, eu nunca vi outro goleiro fazer. Eu acho que a principal atuação que eu vi de um goleiro num jogo decisivo, num jogo de título, foi o que o Rogério fez contra o Liverpool. Foi um negócio que não está escrito realmente, né? Cara, mas assim, muito leviano, seria muito leviano da minha parte falar assim, pô, o Marcão só foi titular em 2002 porque ele trabalhou com o Felipão no Palmeiras. O Marcão foi um baita de um goleiro também, né? O Marcão, a gente não pode falar que não foi um monstro também, né? Sim. Mas é aquilo, de repente, se fosse um outro treinador, num outro momento, possivelmente o Rogério teria a chance de ser titular, né? Realmente, o que o Rogério fez aí em matérias de conquistas pelo São Paulo, né? E sem contar também da incrível marca que ele tem como um goleiro, né? Fazedor de gols, né, cara? 131 gols para um goleiro, realmente não é pouca coisa, né? Né? Acho que tem... Pega a Série A do Brasileirão e vê quantos meias... Pessoal que joga na linha mesmo, sim. até atacante, né? No São Paulo ali. Que talvez tenha, a gente tenha três jogadores que tem mais de
De 100 gols, né? Então, para um goleiro, eu acho que é um recorde que é imbatível. Uma coisa que eu acho que é impressionante no lance do Ceni, em especial, é que eu já vi vários narradores falando isso na televisão, né? Você não vê mais gol de falta, cara. Tipo, praticamente acabou o gol de falta. Você não vê um cara que, assim, aquele cara que fica treinando, depois encerrou o treino. Aí o cara pega a bola, chama o goleiro e fala assim, meu irmão, fica lá no gol lá pra gente bater umas faltas. Acabou isso daí. Você não vê mais o cara que é um batedor de falta mesmo, né? É verdade, é verdade. E ele treinava muito. Acho que não só a falta, mas até na posição de goleiro, ele sempre foi muito obstinado, né? Sim, sim. E o São Paulo tem homenagem ao Rogério Ceni e estamos jogando sem goleiro desde que ele se aposentou, né? Desde que ele parou, né? Cara, homenagem aí. Uma homenagem para ele. Tem time que aposenta a camisa e o São Paulo aposentou a posição. Aposentou a posição de goleiro. Cara, São Paulo, só assim, contando um pouquinho, né? Dario Pereira, Pablo Forlan jogaram demais na zaga de São Paulo, Oscar, Miranda, Lugano, Gerson, o canhotinha do Tri, né, da Copa de 70. Aí Edmilson, falando mais recente, né, Mário Sérgio, Juninho Paulista, o próprio Raí, que a gente citou, né, Torinho Cerezo, Palinha, né? França, Careca, Luiz Fabiano, que também, Luiz Fabiano tem uma história de amor aí com São Paulo que é uma loucura, né? E para a gente encerrar essa parte aqui falando de futebol, para a galera saber, né? Vamos reforçar aqui, pessoal. O Tricolor Paulista ele é 6 vezes campeão brasileiro, 23 títulos paulistas, 3 Libertadores, 3 Mundiais, é o único time brasileiro com essa incrível marca, 2 Copas Sul-Americanas, 2012 e 94, como eu expliquei. Gente, essa foi a parte aqui do Tricolor no nosso vídeo. E agora a gente vai começar aquela parte que todo mundo curte, né? Que é a dica do Na Fila. Solta a vinheta. Pessoal, e a dica de hoje, né? Nada mais justo do que falar um pouco aí da história do Lucas com a gastronomia, né? Como eu falei no começo desse vídeo, né? O Lucas que participou do episódio 14 na temporada 2020 do MasterChef. E o cara venceu, velho. Simplesmente o cara levantou o caneco, literalmente. Lucão, mostra para nós o troféu aí, cara, de antemão aí, para a galera ver, né? Tá aqui, ó. O título aí, já né? que o São Paulo não ganha nada faz tempo, eu tava lá representando o nosso tricolor. Isso aí. Lucas, fala para nós, cara, como é que surgiu... porque assim, a gente está mostrando na tela aí alguns pratos que você compartilhou com a gente, que você preparou lá no show, né? Mas também tem um lance que você me contou em off sobre alguns eventos que você tem feito. Então, conta para a galera um pouco aí dos pratos que estão aí e da sua relação e trabalho, vai, com a gastronomia. Conta para nós aí, meu querido. Bom, começar pela paixão, né? Fala aí, fala aí. Bom, surgiu da necessidade de cursar a faculdade, morar sozinho e precisar se alimentar, né? Então, se alimentar melhor, comer, né? também comer também é uma paixão. Então, aí as coisas foram engrenando. Eu gosto muito de estudar, então comecei a estudar por conta, gastronomia, receita. Eu gosto muito de empratar também, é uma parte que eu prezo muito, acho que a gente come com os olhos, né? Empratar que você fala é a preparação do prato, assim, de tornar ele uma apresentação bonita, assim. Isso. Que é colocar ele no prato, o serviço final ali, que é o que vai chegar para o cliente, para o amigo, quem a gente, da família, para quem a gente for fazer o prato, né? E até falando dos eventos, né? Das formas que eu tenho de me apresentar é personal chef, né? Então, o pessoal que quer fazer um jantar especial, uma celebração ali especial, mais restrita, mais minimalista ali, com uma quantidade legal de pessoas, mas bem mais íntimo, né? Então... É possível fazer essa contratação contigo, né? Sim. E até é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto desse processo de preparação, criação de prato, montar evento, discutir cardápio. Esse é o meu métier, assim.
na parte da cozinha. E como que surgiu o convite, né, para você participar do show? Como que foi isso? Bom, me inscrevi, assim como todo mundo, né, com milhares de pessoas todos os anos. Inclusive, está abrindo as inscrições para o ano que vem. Oh, Você entra no bacana. site. Quem é apaixonado, assim como eu sou, eu acho que é bem interessante, uma experiência indescritível. Indescritível. E aquilo que a gente vê na televisão é real mesmo, as tretas. Normal. É daí para pior. É daí para pior. Não, é uma experiência fantástica. Assim. Para a vida, né? Para a vida. Eu acho que isso despertou ainda mais a minha paixão. Se eu já estudava antes de ir, depois que eu saí, aí que eu vi e falei, não, Era isso que, é isso que você quer mesmo. isso que eu quero. Conta um pouquinho desse Uhum, desse prato especial que a gente falou aí, que é o prato que eu compartilhei por último, né? O prato número 6, que a gente bateu um papo nas uhum, fotos, né? Esse você preparou para o show também, né? uhum. Sim, esse eu preparei lá, que é o steak ao poivre, que é um filé mignon, né? Steak, um medalhão, e o pessoal prepara algumas variações, que ele é empanado na pimenta preta, e aí da mesma frigideira que você fez a carne, você pega todo aquele suco que a carne deixou, você tira e faz o molho dele, né? Tá até ali em cima, ali na foto, né? Bacana, Então, bacana. um dos pontos, assim, para... E apesar de falar que uma carne empanada na pimenta, ele não fica apimentado, não fica forte. Fica leve. É impressionante, assim. Fica leve e muito saboroso, muito saboroso. Então, esse foi um dos pratos que eu apresentei lá, que foi o prato, inclusive, da prova final que eu me sagrei campeão. Oh, show de bola, show de bola. Gente, para a gente poder encerrar aqui com o Lucas, também liberar ele, dia 28 de outubro vai ter um evento aqui em Itatiba no Desenrolha. Aliás, a gente gravou o bate-papo com o Leandro, né? Torcedor do Grêmio, lá no estabelecimento dele, que é um wine bar. Você quer chegar lá, quer bater um papo com o Lucas, quer conhecer ele, velho, quer provar aí uma coleção aí de cardápio, de pratos, né, que ele vai preparar lá, dá um pulo lá que vocês vão se surpreender. Ele é super gente boa, super acessível, tá certo? Eu estou deixando aqui nesse vídeo, vocês estão vendo na tela, o endereço dele do Instagram, que é o @cozinha e conversa, que é a página do Lucas no Instagram para você achar ele. Você vai ver lá os pratos e as receitas que ele prepara. Pode mandar direct para o cara, que ele é super gente boa, responde todo mundo. E com o contato que eu também estou deixando aqui dele, você pode contratar o Lucas aí para personal chef, para os eventos da sua empresa ou mesmo da sua família, né? E eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Afinal de contas, você não é campeão do MasterChef à toa, né, galera? Agradeço a oportunidade e até o pessoal aí, estamos chegando no final do ano, encerramento, confraternização, aí também é uma oportunidade de fazer um evento diferente, aí fugir um pouco do comum ali, trazer uma experiência legal para todo mundo. E até falando sobre o evento, no Desenrolha, quero ver todo mundo lá. Vai ser um jantar harmonizado. A gente vai ter 6 vinhos e 6 pratos para acompanhar. Então, tudo bem pensado, com muito carinho aí para todo mundo. Eu acho que vocês vão gostar, com certeza. Show de bola, show de bola. Lucão, muito obrigado pela presença, cara. Foi realmente um prazer falar aí do seu time do coração e também um pouco da sua história, tá certo? Esse foi mais um Clube da Semana, galera. Lucas, muito obrigado. Um forte abraço, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade aí, participar com você e tamo aí. Tamo Vamos, junto, galera. Tricolor. Salve o Tricolor Salve, Paulista. tricolor. Um forte abraço, galera. Até a próxima, hein? Forte abraço.